irmãos, tudo bem? Bem na paz aí com vocês? Vocês que estão aí na sala Zoom, o pessoal que está aqui comigo, está todo mundo na boa, já me viram por aqui. Então, boa noite para todos. Né? Boa Sejam noite, bem-vindos. tudo bem? Queria já, Edson, agradecer você, Mariane, por abrir a sua casa para estarmos aqui, né? Com essa parafernália toda que a gente tem que montar para fazer essa transmissão. É que vocês não conseguem ver o que está aqui por trás, né? Mas tem uma televisão imensa aqui do lado para o pessoal ver e todo um sistema que nos apoia. Sempre uma bênção poder contar com todos vocês nesse momento presencial, né? Muito bem, vamos dar continuidade, não vamos nos alongar mais. Nós estamos trabalhando com, como eu disse, profetas para uma nação em crise, né? E hoje eu quero falar de Ageu. Ageu. Profeta Ageu, você pode abrir. É um livro pequenininho, de 2 páginas. Né? Lá depois de Sofonias, que é outro profeta que quase ninguém consegue falar sobre ele, né? São 2 páginas do profeta Ageu. E eu quero já dizer para vocês que, assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, eu participei de um concurso bíblico. E nesse concurso bíblico, tinha lá uma pergunta assim, né? Aonde está escrito na Bíblia sobre colocar dinheiro num saquetel furado? E eu falei, meu Deus, do que se trata isso? Né? E eu até que conhecia um pouquinho de Bíblia e tal, e aí eu fui pesquisar. Então, eu nunca esqueci o profeta Ageu quando eu descobri que na profecia de Ageu, melhor dizendo, né? Na profecia de Ageu, tem um versículo que nós vamos, inclusive, ler ele hoje aqui. Faço questão de ler, porque quando eu tinha meus 16 anos, quando eu tinha cabelo, gente, tinha cabelo e muito cabelo, né? Eu fiz essa pesquisa e tive que responder nesse concurso, acabei ficando ali entre os primeiros colocados do concurso, exatamente descobrindo onde é que estava essa palavra sobre o saquetel furado. Muito bem. Antes de nós lermos o texto, eu quero contextualizar com você. Você que está na sala Zoom, que está no YouTube, você pode já pegar o livro de Ageu, aquelas 2 folhinhas que eu falei, né? São 2 capítulos. Pega o seu papel, o seu lápis, o seu iPhone, o seu iPad, né? Vamos anotar isso tudo que nós estamos falando aqui. Eu quero fazer uma pequena alusão, contextualização do que acontece nesse livro do profeta Ageu. Quando o Império Babilônico caiu, destruído pelos persas, lá no ano 539 a.C., o Império caiu e o imperador Ciro o Grande, que você encontra na história, inclusive, né? Ele decreta, por interferência de Deus, que os judeus que estavam no cativeiro, lá na Babilônia, poderiam retornar para Jerusalém para reconstruir o templo. E a cidade, evidentemente. Né? Isso está, você pode anotar aí, isso está lá em Esdras, no livro de Esdras, no capítulo 1, de 2 a 4. O livro de Esdras e o livro de Neemias são livros correlatos que explicam parte dessa história que o profeta Ageu e o profeta Zacarias estão profetizando. Hoje eu quero tratar só de Ageu. Mas como referência para você que está me acompanhando aí e que quiser estudar sobre esse assunto, você vai ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, dizendo o seguinte, que na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, é um livro só. Não são 2 livros. Na nossa Bíblia é que no cânon se separou, então, Esdras e Neemias, mas é um livro só, que é um livro histórico, que conta o quê? Conta o retorno dos cativos da nação de Judá. Então, veja, esse é o contexto do livro de Ageu, ou seja, uma minoria entre todos aqueles que foram levados para a Babilônia e ficaram 70 anos longe da sua terra natal, uma minoria de judeus voltou nessa primeira leva do povo judeu. A primeira leva, foram 3 levas que voltaram para Jerusalém. A primeira leva, o primeiro grupo, voltam sob a liderança de Zorobabel. Você vai me ouvir falar muito de Zorobabel.
Zorobabel, ele se tornou um líder, um governador civil, instituído exatamente por Ciro, o rei persa, que permitiu que os judeus voltassem. Por causa de quê? Por causa da palavra do profeta. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, eles profetizaram isso da parte de Deus. E eu já quero começar a falar isso para você, né? Você acha que as nações estão aí, fazem o que bem entendem, a Rússia invade a Ucrânia e fica tudo por isso mesmo, né? A ONU faz lá um monte de conversinhas, mas não resolve nada, né? Os aliados... Queridos, as nações estão debaixo da soberania de Deus. E isso você vê aqui nesse estudo de hoje. Né? Então, o profeta Ageu é um profeta pós-exílico. Quer dizer, são 3 os profetas pós-exílicos: Ageu, Zacarias e Malaquias. Vai cair no concurso que eu vou fazer com vocês, concurso bíblico com vocês. Quais são os 3 profetas pós-exílicos? Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, antes dos 400 anos de silêncio de Deus, perfeito? Você sabe que naquela páginazinha branca que tem entre o Velho e o Novo Testamento, tem uma página branca na sua Bíblia. Aquilo ali são 400 anos, em que Deus se calou. Não houve profetismo, nem ninguém. Até que surgiu no deserto da Judéia um cara meio doido, que comia mel silvestre, que se vestia assim todo esquisito. Surge no deserto da Judéia João Batista. Anunciando quem? Anunciando o Messias. Ok? Mas voltando lá, então, para Ageu. Ageu é esse profeta que, então, vai se colocar nessa condição. Muito bem. Dito isto, vamos ver, então, quem era Ageu antes de nós lermos o texto. Quem era Ageu? Um detalhe importante: Ageu nasceu no cativeiro. Ele nasceu lá na Babilônia. E ele vem juntamente com Zorobabel, e Deus o usa como profeta, né? E ele, então, estava em Jerusalém nesse período que o livro dele é, então, escrito, ou é profetizado e depois escrito, durante esse governo civil de Zorobabel. Ok? Deixa eu só me dizer uma coisa: se você tiver dúvida aqui, você presencialmente tiver dúvida, você pode, né, levantar a mãozinha e perguntar, não tem problema. E você que está aí também me vendo no Zoom e no YouTube, também fique à vontade. Muito bem, então a tradição judaica vai dizer que Ageu ele era membro da sinagoga judaica, né, e que possivelmente ele tenha sido também sacerdote. Okay? E por isso Deus o usa, porque ele tinha os preceitos, ele tinha os conceitos, e Deus então vai levantá-lo. Então, provavelmente, como eu disse, é muito provável que ele tenha nascido, assim, 90% de possibilidade de que ele tenha nascido na Babilônia, e tenha, então, se juntado a Zorobabel e ao povo que estava retornando em 537. Muito bem, então, quando nós lemos o texto, você vai ver que no primeiro dia do 6º mês do 2º ano, a Bíblia ela é assim precisa. O texto bíblico é preciso. O texto diz, nós vamos ler, no primeiro dia do 6º mês, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Sexto mês aqui é entre agosto e setembro, não é exatamente um calendário igual ao nosso, o calendário ocidental, mas é equivalente a agosto e setembro. Ok? Primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, ou Dario, como alguns dizem, da Pérsia, acontece, então, a primeira profecia de Ageu, que nós vamos ler agora. Então, eu quero que você pegue sua Bíblia, e nós vamos ler aqui. Eu gostaria que aqui, você que está no Zoom me acompanhando, nós vamos ler aqui presencialmente, ok? E você acompanhe, por gentileza, aí. Gostaria de começar, então, com o versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 8, e queria que cada um aqui lesse, então, o versículo, ok? Vamos lá. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo:
O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. É tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. 6. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. E por último eu vou ler: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Então esse é o texto. Esse é o texto que nós vamos então discutir. Por quê? Qual é a situação aí? Como é que estava necessariamente esse povo? Quem recebia salário, recebia para colocar como se fosse num saco furado, ou seja, colocava por cima e escorria por baixo. O que esse texto está dizendo? Né? Quer dizer, os judeus que voltaram do exílio, eles estavam ali cercados de inimigos por todos os lados. Eram perseguidos pelos samaritanos, porque Samaria estava naquela região. As demais nações e tribos ao redor também estavam perseguindo. Eles eram odiados pelo resto do mundo. Então, os habitantes de Judá estavam num estado de alerta, temendo os conflitos no seu país, ali em Jerusalém, na sua reconstrução da nação. Imagina uma cidade toda destruída. Imagine isso. Imagine Sobradinho toda destruída. E você tendo que voltar para cá para morar e reconstruir tudo, inclusive a sua casa. É essa a ideia. É essa a ideia. É como se a cidade que você mora fosse destruída, você ficou longe dela 70 anos e volta. O que você vai achar? Você vai achar ruínas. Mas havia pressões de todos os lados em torno desse povo. Eu estava comentando com a Vilma hoje, assim, rapidamente, o seguinte, né? Como o povo hebreu, como o povo judeu é odiado desde esta época. Esse tempo aqui é aproximadamente 539 a.C. Então tem, no mínimo, vamos arredondar, 2.500 anos, arredondando, que os judeus são odiados. Perfeito? Então não é uma história que eles foram odiados depois da crucificação de Jesus. Não. Não. Isso não é verdade, segundo inclusive a Bíblia. Muito bem. Então, a ideia aqui desse texto que Deus está falando através do profeta Ageu, para incentivar os líderes, é na condição de que houvesse uma reconstrução do templo, porque eles voltaram. Quem fica 70 anos longe da sua condição como um cristão, você deixa de ser cristão durante 70 anos. Você esquece de Deus, aí você volta. O que você tem que fazer? Uma série de questões, né, de ler a palavra, de orar novamente, de se relacionar num grupo cristão. E é isso que esse povo estava tentando fazer. E eles não estavam conseguindo fazer, porque aí tem uma questão de sobrevivência. O texto diz que eles estavam, Deus pergunta para eles assim, versículo 4, é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto a minha casa fica deserta? Essa casa apainelada não é ter paredes com painéis, não. O que se entende originalmente é que o templo, as fundações tinham sido lançadas, mas não tinha parede nem teto em cima. Não tinha telhado em cima. E a casa
de quem estava reconstruindo a sua casa, todos eles tinham as casas reconstruídas e o telhado em cima. E Deus fala, vem cá, quer dizer que vocês podem morar com casa, com telhado, com parede bonita e tal, blá, mas a minha casa, vocês largaram para lá. O que Deus estava tentando dizer? É claro que nesse tempo, vamos botar os pingos nos is, né? Você que está me vendo aí na sala Zoom, hoje nós somos a casa. Hoje nós somos o templo. Mas é preciso que a gente edifique também esse templo. Sim ou não? Perfeito? Então, essa é a ideia que estava acontecendo com aquele povo. Quer dizer, respondendo essa pergunta, como estava o povo hebreu? Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle, Deus está na torre de controle, digamos assim, né? Como sempre Deus faz, ele se importava com aquele povo. Por que ele chama a atenção nesses 8 primeiros versículos da liderança, primeiramente? E é aí que eu quero depois trabalhar com você. Porque Deus chamou o povo à reflexão e diz que todos precisavam, então, definir as suas prioridades. A prioridade era o quê? Era apenas reconstruir uma casa, como essa bela casa que o meu amigo Edson tem aqui, né? Era só reconstruir, era só fazer a casa. Quer dizer, qual era a prioridade para esse povo? O povo deveria considerar, então, que é o que diz o texto, considerar o seu passado, considerar aquilo que estava acontecendo. E aí, no versículo 6, ele vai dizer, sabe por que vocês semeiam muito e colhem pouco? Versículo 6 que nós acabamos de ler. Sabe por que vocês semeiam muito e colhem pouco? Porque vocês comem e não ficam satisfeitos? Porque vocês bebem e não matam a sede? Porque vocês se vestem e ficam passando frio? Não ficam aquecidos? Não ficam confortáveis? E você que está trabalhando e recebe salário, porque não eram todos que tinham trabalho, numa cidade que está sendo reconstruída, não são todos que têm trabalho. Mas aquele que trabalha e que recebia salário, era como se colocasse o dinheiro num saquetel furado. É essa a ideia. Sabe, recebe no dia 1º e no dia 10 não tem mais dinheiro. Pensando nessas, digamos, prioridades que Deus está falando, então, pensando nisso, nessas prioridades, do que o Senhor está colocando para o povo, né? Deus convoca, então, o povo para a reconstrução do templo. Ele diz assim, sobe lá no monte, porque no monte era uma floresta, eles podiam pegar madeira e trazer para fazer reconstrução. Então, ele diz assim, olha, convoquem lá, então, né, faça a convocação para a reconstrução, e eles deveriam ter o quê? Deveriam ter coragem para se esforçar, para trabalhar, e Deus vai exigir santidade também, necessariamente, né? Vai exigir santidade deles. O Senhor estava incentivando a nação a depender das promessas dele, Deus, se eles quisessem aprender uma coisa, que eu quero tocar com vocês aqui agora, o segredo do contentamento. Qual é o segredo de estar contente? O tema desta mensagem que Ageu traz, o que está por trás disso é tipo assim, vocês querem ficar contentes? Vocês querem se vestir e serem aquecidos? Querem ter salário para o mês todo? Vocês querem ter as outras coisas, plantar e colher o suficiente? Quando você for na despensa, vai ter arroz, feijão, açúcar, café, que está uma carestia nesse café de hoje em dia, né? Mas vai ter. Né? Quer dizer, segredo do contentamento. Quer dizer, você estar contente com o que tem. E a mensagem de Ageu está dentro dessa ideia, dentro desse contexto. Ok? Ou seja, Deus convoca para a reconstrução, pensando também nessas prioridades. Mas Deus está convocando a nação para depender das suas promessas. Das suas promessas, se eles quisessem realmente pensar e entender sobre o segredo desse contentamento, então, né? Então, é nesse sentido que está sendo dito. Isso está lá em Ageu 1,14, que nós também ainda vamos ler. Então, vamos ver essa questão do segredo do contentamento. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Você entende o que é o contentamento?
Você percebe o que é o contentamento? Você tem se contentado com a vida que você tem vivido? Eu vejo tantas pessoas reclamando da vida. Eu diria assim, como diz o povo lá, né, murmurando. Mas Paulo, ele também nos ensina sobre contentamento. E ele diz o seguinte, que o contentamento é uma ciência que nós podemos aprender, que nós temos capacidade para aprender. Sabe por quê? Ninguém nasce pronto para estar contente. Quando você ouve o choro estridente, e aqui a maioria são pais, quando você ouve o choro estridente do recém-nascido faminto, você comprova que é constante o descontentamento na vida do ser humano. Começa com vocês dois aí, vocês, Mabel também, né? Choraram, berraram quando saíram da barriga da mãe, no sentido de que já demonstrando uma natureza de descontentamento com a situação que estava vivendo. Ou não é assim? Isso aconteceu comigo. Minha mãe contava, menor dizendo, minha família também, né? Que eu nasci com um cordão enrolado no pescoço, apertando. Eu estava quase morto, praticamente. Essa é a história da minha família, que depois me contaram, né? E eles, naquela época, não tinham muitos recursos técnicos, apesar de estar num hospital, me jogaram dentro de uma bacia de água quente e eu estava sem respiração quando a água quente bateu. Por isso que eu sou moreninho assim, sabe? Queimou, e aí eu voltei e joguei o ar para fora e respirei. Gente, eu louvo a Deus por eu não ter nenhum problema com corda no pescoço, né, por ficar aflito por ter alguma coisa. Não. Deus me livrou disso. Mas isso mostra essa questão do nosso descontentamento. E aí eu quero que você abra comigo Filipenses 4. Filipenses 4, 12 e 20, né, que eu vou ler aqui para a gente não tumultuar o nosso ambiente também. Filipenses 4, 12 a 20 nos coloca diante dessa realidade. Dessa realidade que nós conhecemos. Filipenses 4, né? 12 e 20 diz, sem viver na necessidade e também na fartura. Acharam aí, Filipenses 4? Versículo 12, sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo. Segredo de quê? O segredo do contentamento. O segredo de viver em qualquer situação. O segredo do contentamento. De estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Versículo 13. Aí sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, por meio de Cristo que me dá força, ou que me fortalece. Muita gente usa esse versículo de um contexto errado. O contexto é esse aqui, ó, de viver contente na necessidade e na fartura. É esse o contexto. Ageu está apontando na sua mensagem profética de 2.500 anos atrás, ele está apontando nessa direção. Vem cá, vocês se vestem e não ficam aquecidos. Vocês compram e o que vocês compram não dá. O salário que vocês têm escorre como se fosse pelo bolso furado. Vocês querem entender o segredo do contentamento? Priorizem Deus. Priorizem a vontade de Deus. Priorizem aquilo que Deus quer na sua vida. Né? E aqui, voltando para Filipenses, no versículo 19, ele diz, e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes dará todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Essa versão é bem interessante, porque ela mostra exatamente essa ideia. Versículo 20, ele diz, agora toda a glória seja a Deus Pai, para todos sempre. Amém. E aí eu quero te mostrar uma definição. Aliás, eu quero fazer antes disso, antes de mostrar a definição, eu quero dar os créditos ao pastor Leandro Peixoto, de Goiânia, da Segunda Igreja Batista de Goiânia, da onde muita coisa eu pude me inspirar, inclusive esse livro que ele citou e que eu quero também citar para vocês, vou até mostrar aqui, mas eu quero dar os créditos a ele, ao pastor Leandro Peixoto, que, digamos assim, eu acabei me inspirando em algumas ideias dele nesse sentido. E eu quero compartilhar com você, então, o que é a definição para nós, o que nós entendemos como definição, do que seja o contentamento. Eu quero que você leia aí, numa boa, o que está colocado aí.
o que é o contentamento, né? Ou seja, o contentamento cristão é aquele estado doce, interior. Vamos fazer o seguinte, vamos falar todo mundo junto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Essa definição que foi dada, né, pelo Jeremiah Burroughs no seu livro Aprendendo a Estar Contente. Se você quiser, você que está me vendo aí no Zoom, né, você que está aqui comigo, você quer aprender a estar contente? Como Paulo ensinou? Leia esse livro, leia o texto de Paulo, leia a palavra, mas leia esse livro do Jeremiah Burroughs, da editora PS, que tem esse nome, Aprendendo a Estar Contente. Ele dá essa definição. Quer dizer, o que é estar dentro desse contentamento? O que Ageu está dizendo vai nesta direção de nós estarmos nesse doce estado interior, sereno, gracioso, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da doença, no meio da enfermidade que tem campeado entre nós, no meio das situações, inclusive da pandemia, que nós ainda estamos com resquícios de pandemia em várias situações, em várias circunstâncias que temos visto e ouvido. Então, um contentamento que é esse estado doce, interior, não é necessariamente algo para fora, mas é algo interior, que livremente se submete àquela disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Então, veja, eu pergunto para você, é o que eu estou colocando aqui nesse slide, como é que está o seu contentamento e satisfação em Deus? Né? Como é que está? Então, veja, perceba que não se trata de euforia ou de uma felicidade como o mundo coloca, né? Como o mundo diz. As pessoas querem, assim, estar felizes. Você vai para a internet, as pessoas querem estar felizes. Querem a felicidade que o mundo dá. Mas o contentamento cristão não é esse. Não é essa busca eufórica que até nós vemos, inclusive, muitas vezes entre nós, né? Essa busca da euforia, da felicidade mundana, não é nenhuma dessas situações necessariamente. Então, eu acho que fica muito bem colocado para nós essa questão de que, em qualquer circunstância, isso mostra para nós o que é esse contentamento, né? Quer dizer, os incrédulos, né, eles têm coisas que eles desfrutam, né? Coisas que eles têm cada vez mais, mas os cristãos, e nós deveríamos pensar dessa forma, né? Nós sabemos que essas coisas apenas farão felizes em determinado e por pouco número. O que nos faz realmente felizes, e aí eu quero sintonizar com você essa frase, o que nos faz realmente felizes é desejar as coisas que Deus escolheu para te dar. Você entendeu? Interessante essa frase, né? Quer dizer, o que nos faz, dentro desse contentamento cristão que Ageu propõe? É nós estarmos felizes porque nós desejamos para nós as coisas que Deus escolheu para você, na direção da vontade diretiva dele para a tua vida. Você sabe que existem duas vontades de Deus. Uma diretiva, que é aquela linha reta que ele traçou para você, e uma outra permissiva, que ele deixa que você, né, que você ande pela permissão dele naquele outro caminho, que às vezes você quis pegar o atalho, e Deus deixou. Mas, de repente, como eu costumo dizer isso muito na Missão Vida, né? Sabe aquele peixe, sabe aquele bagre fisgado, que está com o anzol fisgado? De repente, Deus começa a puxar a carretilha para trazer você de volta para onde? Para a vontade diretiva dele. Então, antes disso, é preferível que nós
nos deliciemos, como diz o texto, né, com uma disposição sábia de fazermos e desejar as coisas que Deus escolheu para lhe dar. Eu posso muito bem falar disso. Eu fui um homem, eu quero dar meu testemunho aqui, confessar meu pecado. Eu fui um homem que rejeitei a bênção de Deus, a graça de Deus, o ministério que Deus tinha me dado durante muitos anos. Muitos anos eu rejeitei. Eu estava exatamente longe dessa condição de desejar aquilo que Deus queria para mim. Aliás, eu simplesmente detestava a ideia. Até o dia que Deus pegou a carretilha e botou na alavanca número 5. E aí, doeu. Aí doeu. Porque não foi lenta assim. Foi na 5. Rápida. E aí doeu. Então, essa frase me chama, ela fala comigo. Então, a pergunta que eu faço para você hoje, nessa noite. Como é que está o seu contentamento? Como é que está a sua satisfação em Deus? Naquilo que Deus tem dado e cobrado muitas vezes de você, né? Você sabe que não se trata de uma euforia, mas desse estado que nós estamos conversando aqui. Então, eu queria que você visse comigo, veja comigo, que a base do contentamento que o profeta aponta são as promessas de Deus. Deus tem promessa na sua vida? Essa é uma pergunta que precisa fazer também. Né? Deus tem promessas na sua vida? E eu quero te mostrar 3 características das promessas de Deus. Porque o que Ageu vai dizer aponta para essas promessas de Deus. Para aquele povo, para o governador, para o sacerdote, para ele mesmo, profeta. Mas as características são as seguintes. Primeiro, as promessas de Deus são personalizadas. O que Deus quer para o Roberto, ele não quer exatamente igual para o Edson. É personalizada. Não quer para a Mariene, é a mesma coisa que quer para a Vilma. Deus é um Deus personal. Né? É um personal que trata as suas promessas de forma personalizada. E eu quero exatamente tratar disso. Por quê? Por que elas são personalizadas? E eu quero mostrar para você isso aqui. Primeiro, Deus falou aos líderes. Quando você olha para o texto de Ageu, o que você vê? Capítulo 1, 1, né? O Senhor transmite a mensagem pelo meio do profeta a quem? Para Ageu, que era o governador. Ou melhor, através de Ageu, para Zorobabel, que era o governador civil. E depois ele fala para o sumo sacerdote Josué. Então, são mensagens personalizadas. Quer dizer, Deus falou primeiro aos líderes daquele povo para incentivar os líderes. Não há ninguém mais do que os líderes num momento de crise, como estava vivendo aquela nação, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, que nós não precisamos que os líderes ouçam a voz de Deus. Eu fico me perguntando se os nossos líderes, se os pastores, falando claro, rasgado, se os pastores estão ouvindo a voz de Deus. Se eles estão orando para saber qual é a vontade de Deus para aquela igreja, para aquela comunidade de fé. Fico me perguntando isso. Porque, no que me conste, Deus fala primeiro aos líderes, como está o testemunho de Ageu. Em segundo lugar, Deus vai falar a todos, a todo mundo. Falou ao governador, falou ao sumo sacerdote, mas fala também ao remanescente do povo. Perfeito? Isso está lá nos versículos 1, 2, depois vai um pouquinho para frente, né? Na terceira vez que Deus falou aos sacerdotes, quer dizer, aos líderes religiosos que estavam contribuindo para o pecado do povo. Porque qual era o pecado do povo? Não dar prioridade à causa que Deus queria na vida deles. Estavam priorizando o quê?
construir a casa, né, bonitinha, lindinha. Deus está falando, primeiramente, aos líderes, depois ao governador, depois ao povo como um todo, porque o sacerdote estava contribuindo para o pecado do povo. Porque não exortava, porque não ensinava, porque não falava com eles, porque não dizia, meu irmão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai lá, pega madeira para a gente reconstruir a casa de Deus, que está lá jogada ao léu, tomando chuva, sol, e ia haver sido destruída 70, 80 anos atrás, né? E por último, Deus falou apenas ao governador Zorobabel. Está lá no versículo 21 do capítulo 2. E por que isso? Por que acontece dessa forma? Porque Deus quer despertar uma nação. Ele quer despertar a tua família. Deus quer despertar a tua igreja. A sua igreja. Mas, primeiramente, os líderes têm que ser despertados. Essa é a palavra que Ageu está colocando e que nós extraímos desse contexto, né? Segundo ponto, Deus está falando para trabalhar na reconstrução do templo. Então, para isso, todo mundo precisa estar envolvido, do menor ao maior. Isso está lá no capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 diz assim: fala agora a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. E aí ele vai escrever exatamente tudo isso. Deus falou também aos líderes, dizendo que eles não podem dar mau exemplo. Os líderes estão dando mau exemplo. Podem servir de má influência, no caso dos sacerdotes, né? E principalmente porque Deus sabe, lá no capítulo 2, versículo 21, que o líder precisa ser encorajado contra os desafios, diante dos desafios. Perfeito? Muito bem, então, enquanto o povo teme, os líderes tremem. O povo teme, mas os líderes tremem, porque eles ficam entre Deus, a vontade de Deus, e o que o povo está querendo fazer. Então, os líderes tremem, né? Pesa no ombro dos líderes a responsabilidade sobre a liderança, evidentemente, né? E por isso que os líderes, então, são chamados a essa linha de frente da batalha. Precisam de encorajamento. Então, por isso a promessa de Deus é personalizada. A primeira característica da promessa de Deus é que o que Deus falou para mim não falou para o Edson. E eu sei muito bem o que Deus falou para mim. Não falou para o Edson. O que Deus falou para o Edson não falou para mim. Porque Deus é personalístico. Ele conhece o Edson. Conhece, né, os cabelos platinados do Edson, como diz a esposa. E conhece a carequice da minha cabeça. Deus conhece. Eu estou falando assim para a gente entender como é que Deus fala conosco, né? Ou seja, promessas são personalizadas. Segundo lugar, as promessas de Deus são precisas. Ou seja, as promessas de Deus são precisas. Precisas em que sentido? Elas falam diretamente com precisão aquilo que deve acontecer, né? O texto fala que os samaritanos estavam ali contrários, havia outros povos ao redor, não se sabia muito bem o que eles fariam contra aquele povo, e Neemias vai contar muito bem essa história, Esdras vai contar muito bem essa história também. Havia também o medo, né? Havia o medo do povo, em virtude da situação política que estava acontecendo ali e do que estava acontecendo também na Pérsia. Então, o questionamento do governador Zorobabel, aí que está a precisão de Deus, era o seguinte, não só de Zorobabel, mas também do povo. Vale a pena todo esse custo, esse investimento e trabalho na reconstrução do templo? Era esse o questionamento. Nós estamos voltando depois de 70 anos com tudo destruído. Vale a pena a gente ficar destinando tempo, investimento, dinheiro, que a gente não tem, inclusive, para reconstruir esse templo? Esse era o questionamento. Então, Deus tem que falar de forma precisa, de forma muito direta. Então, em segundo lugar, as promessas de Deus são
precisas, né? Isso está lá. E eu quero que você leia isso comigo. Ageu 2, 21, 23. Vou ler aqui para a gente não ter nenhuma dificuldade. Ageu 2, 21, 23, que diz assim: diz o governador, diz a Zorobabel, governador de Judá, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. 22. Derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, derrubarei os cavalos de guerra e os seus condutores, os cavalos cairão, e seus cavaleiros os matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Selatiel. Farei com que você seja como um anel de selar. Eu queria que você anotasse esse anel de selar. Faz um risquinho aí embaixo. Farei de você como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor. Pois eu escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Zorobabel não precisava temer. Ele não precisava temer. Nem ele, nem o povo. É Deus quem estava sacudindo os reinos da terra. Lembra que eu falei no início que a gente fica preocupado se a nação é isso, está acontecendo assado, se vão invadir, se não vai, né? Enfim. Deus, é Ele, Deus, que sacode os reinos da terra. A gente acha que vai vir um anjo do céu batendo asa, né? E vai mudar as histórias que estão acontecendo no país. Não vai acontecer isso. Deus vai usar os reis, os poderosos, o legislativo, o judiciário, vai usar o executivo, vai usar o ministro, vai usar o governador, vai usar o prefeito da sua cidade aí, onde você está me vendo. Deus vai usar essas pessoas para sacudir os reinos. Então, veja, eu queria aplicar isso para nós aqui. Você acha que os homens de governo atualmente são diferentes? Que eles também não tremem diante das circunstâncias, diante das situações? E nós vamos ver aí questões que estão na internet, que estão no YouTube, muitas delas são fake news, mas muitas delas são verdadeiras, as coisas que nós temos visto. A gente tem visto coisas esquisitas. Leis que estão tramitando nas câmaras municipais, né, criando aumentos de IPTU progressivo, criando desapropriação de propriedades, da propriedade civil, da casa das pessoas, né, que, se forem aprovadas, isso vai trazer dificuldade para o povo. Se você tiver... eu fico olhando para a minha casa, Edson, lá, e vendo, né, que o IPTU lá é bem alto mesmo. Se o governo começar a estabelecer uma alíquota de IPTU progressivo a cada ano, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir pagar, vou ter que vender a casa e ir embora. E o governo pode vir e desapropriar aquela casa para entregar para outra pessoa, ou para fazer o seu usufruto daquilo. Isso está no domínio dos homens. E eles fazem isso porque eles temem e tremem pelas circunstâncias que estão em volta deles. Mas, antes disso, nós precisamos entender o seguinte: as nações estão nas mãos de Deus. Deus sacode os reinos do mundo e sacode essas pessoas. Então, o que nos cabe fazer? Orar. Orar pela nossa nação. Orar pelos nossos governantes, né? Não fique calado também diante dos abusos. Se for preciso, então, tomar alguma medida contra os abusos, nós precisamos realmente tomar. Muito bem, voltando para o assunto, a Pérsia era o império governante da época. Sobre aqueles todos que voltaram do exílio, havia um domínio, né? Um domínio do Império Persa. O que Deus está dizendo é: eu vou destronar os poderosos, eu vou destronar esse império governante e vou colocar no lugar quem eu quiser. Aliás, quando eu iniciei essa nossa conversa, Deus já havia feito isso com Ciro. Ciro entrou, Ciro o Grande, que está inclusive na história. O texto de Crônicas, o texto de Esdras, o texto de Neemias vai dizer que Ciro fez lá uma medida provisória, que se tornou lei depois, né, autorizando o povo, por vontade dele. Ninguém chegou lá para pressionar o rei.
Aliás, ninguém pressionava o rei, ninguém pressionava um imperador, né? Porque senão tinha a cabeça cortada. Então, o que acontece? Deus fala com Ciro. E Deus chama Ciro, que foi um sujeito, digamos assim, um imperador sanguinário. Deus chama Ciro de meu servo. Você pode ler isso no texto bíblico. Deus chama Ciro de meu servo. Servo de que maneira? Deus está subjugando, dizendo, eu quero que você faça isso, e você vai fazer. Você vai liberar o meu povo. Então, é isso que Zorobabel, o governador civil que está em Jerusalém, está se valendo dessas coisas. As nações estão nas mãos de Deus. E elas, digamos assim, as nações nas mãos de Deus são como o oceano, que está sempre em... Você vê o oceano parado? Não, né? Está sempre em movimento. Algumas vezes turbulento, com tempestades fortíssimas, com borrascas fortíssimas, outras vezes menos agitado. Mas graças a Deus, pois quando a terra treme, é porque Deus está movendo as peças do tabuleiro das nações. Quer dizer para você que Deus joga xadrez. Ele move as nações e dá o checkmate dele. Quem joga xadrez sabe disso. Deus move as peças no seu tabuleiro das nações e dá o seu checkmate. E quando Deus dá o checkmate, ninguém vai desfazer o checkmate que Deus fez. Quer dizer, ao final, no seu tempo, no tempo de Deus, o problema é que nós achamos que tudo é no nosso tempo cronos. Gente, tem coisa que eu vou morrer, eu vou para debaixo da terra, eu vou ficar de osso branco e não vou ver. Mas o meu neto vai ver. O meu neto vai ver. O meu filho vai ver. Porque Deus vai mexendo. Eu posso ir embora, mas o mundo continua aqui. Eu estava lendo. Eu estava lendo Gênesis. Rapidamente assim, eu estava lendo Gênesis e vendo quando Noé solta a pomba de dentro da arca. E a pomba dá uma volta e volta para ele. Aí o texto diz que uma semana depois ele soltou, a pomba foi e voltou com uma folhinha de oliveira. Ele falou, então tem árvore, as águas baixaram, a árvore não está com o caule todo podre, ela já está com coisa. Aí o texto diz que 2 meses depois a terra secou. Secou por completo. Mas não diz que Noé saiu. Por quê? Isso me chamou muita atenção. O texto diz lá, em Gênesis, que ele levantou uma parte lá da arca, no teto, olhou e viu que estava tudo seco. E aquele cheirinho maravilhoso dentro da arca, com aqueles animais, né? Fazendo cocô e xixi. Aquela coisa maravilhosa lá. Bonitinho, música de criança. Hein? É bonitinho, música de criança. Aquela coisa maravilhosa, né? Mas o texto vai dizer, você que está me vendo aí, né? Que ele não saiu. E o texto também vai dizer que quase 2 meses depois, Deus fala para ele, Noé, agora você pode sair. E sai com todo mundo, né? Periquito, galo, pulga, rinoceronte, elefante, todo. Pode sair todo mundo. Papagaio. O que eu quero dizer com isso? Que Deus está no controle. A terra estava seca? Estava. Mas Deus sabia os detalhes de que aquela terra precisaria ficar totalmente aproveitável, sem nenhum tipo de mal, de vermes que tivessem sobrado daquela inundação. Eu entendi dessa forma. Nem para Noé, nem para a criação. Nem para Noé e nem para os animais que sairiam. Então, 2 meses depois, Deus fala assim, Noé, sai desse cheirinho aí. E agora você pode liberar todo mundo.
Por quê? Porque Deus tem o controle nas mãos. A gente acha que Deus está perdido lá em cima, não sabe muito bem o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que quem sabe são os 3 poderes da República e mais alguns outros que se acham poder também, né? Queridos, as nações são como o oceano em movimento. Deus está cuidando de tudo. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Até o Moses deu glória a Deus. Muito bem. Então, a pergunta que eu faço é: como é que está o Brasil? Como é que está a sua cidade? Né? Como é que está? Estamos no meio de crises, de tempestades políticas, de decisões que virão neste ano ainda, você sabe disso. Mas nós cremos o seguinte, que se o povo de Deus clamar e se humilhar, Deus moverá as peças do tabuleiro e dará uma solução, dará uma decisão sobre todos, não apenas para os que são crentes, mas para a nação. O nosso propósito é esse aqui, é nós discutirmos essas questões. As questões dos profetas que falaram no passado, dos profetas que falam hoje, que podem profetizar o bem desta nação. Quais maneiras Deus sacode os ímpios, entre aspas? Primeiro, Deus destrona os poderosos. Eu lembro quando a cortina de ferro caiu, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas caiu, juntamente com o Muro de Berlim, inclusive. Quantos anos fazia que aquilo estava lá? Alguém vai dizer, não, isso foram circunstâncias políticas. Deus destrona os poderosos. Você está vendo aí, versículo 22, vai dizer assim, derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Deus também destrói os próprios poderes humanos, né? Derrubarei os cavalos de guerra, os carros de guerra, os seus condutores, os cavalos cairão. Então, de que maneiras Deus sacode os ímpios? Terceiro ponto, Deus desorienta os povos. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, e seus cavaleiros matarão uns aos outros, é o que diz o texto lá do versículo 22. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio que Deus está chacoalhando o Brasil. Deus está chacoalhando o mundo. Essa pandemia, queridos, não, isso foi coisa dos chineses, isso foi coisa... Meu irmão, creia, Deus está chacoalhando o mundo antes da sua vinda, antes da sua volta. Deus está chacoalhando o Brasil, assim, ó. Está chacoalhando a sua cidade aí, meu irmão. Você que está no Sul, você que está no Nordeste, você que está lá em Rondônia, eu sei que tem gente de Rondônia nesse grupo aqui. Você que está no Centro-Oeste, você que está aqui em Goiânia, aqui do lado, você que está aqui em Brasília. Deus está chacoalhando o seu estado, a sua cidade, movendo peças, movendo homens de lugar, pessoas em nível de poder, tirando uns, colocando outros, investindo alguns de autoridade, tirando outros do nível de autoridade e usando desta forma para, digamos assim, livrar e punir também, né? Esse é um ponto importante de nós entendermos. Muito bem, então, o que nós faremos diante disso? Diante desse balançar, desse chacoalhar de Deus com as nações? O que nós faremos? Eu quero dizer uma coisa para você. Nós não podemos ser achados como cúmplices dos ímpios, do que eles fazem, dos seus planos, colaborar com eles. Por quê? Porque se Deus sacudir os ímpios, e a gente estiver no meio, agarrado com eles, nós seremos sacudidos também. Não tenha dúvida disso. Vou repetir. Você, meu irmão, que está aí, né, convivendo com situações, digamos, de poder, se você está se juntando e sendo cúmplice de gente ímpia, que Deus está sacudindo a nação, a cidade, o Estado, os poderes constituídos, quando Deus sacudir os ímpios, se você estiver junto com eles, você também será sacudido juntamente. Esse é o cuidado que nós devemos ter, né? E aí, 2 Crônicas 7:14, que você conhece, 2 Crônicas 7:14 diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei e sararei, em outra versão, a sua terra. É isso. Quer dizer, as promessas de Deus trazem contentamento. Esse é o título daquilo que nós estamos conversando ontem. Mas trazem contentamento em que situação? No terceiro lugar dessa nossa promessa de Deus, é que as promessas de Deus são pedagógicas. Elas ensinam. As promessas de Deus nos ensinam a fazer o quê? A olhar para Cristo, que é o tesouro precioso do nosso contentamento. Elas sempre vão nos ensinar a olhar para esse tesouro precioso. É impressionante como a profecia de Ageu termina, e nós vamos ver isso, com uma bela referência ao Messias prometido de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, na profecia de Ageu, ao longo dessas 4 mensagens, que havia ali um motivo de buscar o contentamento que diz respeito a nós, que é exatamente a manifestação da glória de Deus. E eu quero dizer para você que essa busca desse contentamento, né, tem a ver com essa promessa que está colocada para nós lá no versículo 23. Abra sua Bíblia aí, Ageu 2, 23. Você que está me acompanhando na sala Zoom, abra lá Ageu 2, 23, você vai ler comigo, que diz assim, versículo 23. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Selaltiel. Afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar. Por isso que eu pedi para você grifar anel de selar. O que ele quer dizer com isso? Porquanto eu te escolhi, assevera o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Vamos destrinchar, então, o que seria esse anel de selar. Né? O anel de selar, ou pingente de selar, era uma pedra cravada como uma identificação que estava ali colocada como uma logomarca da pessoa. Então, o que acontece com esse anel de selar? Era um anel que estava no dedo do rei ou num pingente que tinha a sua logomarca, que tinha a sua marca, que tinha o poder do rei estava ali. Era o seu selo, a sua marca. E esse anel do rei, esse anel de selar, era um lacre para autenticar uma correspondência real ou uma assinatura de algum documento. Então, se tivesse selado com o anel de selar do rei, era válido. Como as armas da República hoje, os documentos têm lá as armas da República. Se não tiver aquilo ali, se for um papel comum, um papel do Roberto Lira, aquilo não funciona. Tem que ter o timbre da República. Né? Então, funcionava como uma assinatura autenticada. Qual é a mensagem profética que Ageu está dizendo? O que Ageu está dizendo com isso? É esse ponto que eu quero mostrar para você. É que o Senhor transferiu esse anel para Zorobabel, garantindo que houvesse uma continuidade da sucessão do governo até a vinda do Messias. Quer dizer, como é que seria isso então, né? Quem era o Messias? O Messias era um verdadeiro príncipe governante e o Senhor Jesus viria pela linhagem de Zorobabel. Se você for em Mateus, lá em Mateus e também em Lucas, você vai encontrar na genealogia de Jesus o governador Zorobabel. Então, essa é a ideia, né? De que o Senhor estava constituindo Zorobabel como um anel de selar. Por isso ele seria preservado. Por isso ele seria garantido, estava garantido ali. Em função de que na descendência dele, isso acontece no ano 539, quer dizer, faltavam 539 anos para surgir João e depois para surgir Jesus, que viria na descendência de quem? Nesta descendência do rei Davi, da qual Zorobabel fazia parte.
Zorobabel, Deus cuida muito dessas questões. Ele cuida da nossa genealogia. Dos filhos, dos pais, dos avós, dos bisavós, dos que virão. Hoje, uma preocupação nossa é com os filhos, com os netos. Como é que eles se portarão diante do Senhor, né? Então, ele ficaria protegido em seu dedo, ao redor do seu pescoço, e mesmo que as nações fossem chacoalhadas, como diz o texto, Zorobabel permaneceria seguro. Por quê? Porque dele dependia vir o nascimento do Filho de Deus. Por quê? Porque Maria veio na descendência de Davi. Porque José veio na descendência de Davi. Mas, particularmente, Maria, da qual viria o Filho, o nascimento de Jesus. Então, quando você olha o texto, você vai perceber exatamente isso. Eu quero te dar até a referência disso. Pode abrir sua Bíblia aí, Mateus 1, versículo 12. Você vai ver isso. Mas Mateus 1, versículo 12, e Lucas 3, 27, você vai ver Zorobabel aparecendo aí. Inclusive, se você quiser ler e vir aqui à frente ler, para todo mundo ouvir, fique à vontade. Ok? Então, por que Zorobabel seria o escolhido? Porque dessa descendência, da descendência dele, nasceria Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. E, como eu disse antes, o texto vai dizer que naquele dia, no futuro, alguém da linhagem de Zorobabel autenticaria a intervenção de Deus na história. Porque Jesus Cristo é quem? Jesus Cristo é o anel de selar de Deus. Esse é o ponto. Assim como Zorobabel se tornou um anel de selar, do ponto de vista da transferência dessa sua genealogia até nascer o Messias, quem é Jesus? Jesus veio como o anel de selar de Deus aqui para nós. Aonde ele batesse o martelo, aonde ele falasse, aonde ele dissesse, aonde a sua impressão digital ficasse nos nossos corações, estaria ali a salvação, estaria a ação de Deus na nossa vida. Você tem em Jesus esse anel de selar. As promessas de Deus são pedagógicas, porque apontam para quem? Apontam para Jesus, que é o anel de selar. Sempre apontam para o Cristo de Deus. Então, essa pedagogia de Deus nos ensina algumas questões. Que nós existimos, então, para o anel de selar. Nós existimos para a glória de Cristo. Se você não tem nenhuma visão da sua vida secular, comum, normal, você existe para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Nós somos salvos para a glória de Cristo. Nós devemos trabalhar para promover a glória de Cristo, viver para a glória de Cristo. Comamos ou bebamos, que seja para a glória de Cristo. Realizamos esse nebe aqui para a glória de Cristo. Não foi só para comer canjica. Ou para comer cuscuz na casa do Alberto e da Michele. Não, é para a glória de Cristo. E se a gente come cuscuz, é para a glória de Cristo. É isso que nós precisamos entender e nos alegrar nisso. Temos o quê? Contentamento nestas coisas. Então, de fato, tudo o que fazemos é para a glória de Cristo. 1 Coríntios 3, 31. Paulo vai trabalhar exatamente essa questão. Então, não precisamos estar temerosos, pois em Cristo a promessa de Deus também é nossa. Ela é fundamentalmente nossa. E eu quero ir para a nossa conclusão dessa noite. Nós aprendemos, então, em Ageu, que as promessas de Deus são personalizadas, precisas e pedagógicas. Vamos falar todo mundo junto aqui? Né? Então, as promessas de Deus são personalizadas, precisas e pedagógicas. Agora todo mundo aí fala também, sem abrir o microfone, tá? Personalizadas, precisas e pedagógicas. A gente que abriu o microfone. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Então, você que está me ouvindo, eu quero dizer para você, dependa das promessas de Deus. Dependa disso. Né? Apegue-se às promessas de Deus. O nosso contentamento, então, ele deve ser
esse segredo que está escondido em Cristo. A razão do nosso contentamento não é a alegria, a felicidade que o mundo oferece, não. É estar contente, igual aquela definição lá do pastor Jeremias Burroughs, no seu livro É Preciso Estar Contente. Quer dizer, esse contentamento que nos faz suficiente para cumprir em nós as promessas de Deus para a glória de Deus. Quando você cumpre a promessa de Deus que Ele destinou para você, você fica contente. Você fica contente. Há contentamento no seu coração, na sua vida, ainda que não tenha um salário de 50 mil reais por mês. Ainda que seja salário mínimo. Você estará contente? Então, essa é a nossa conclusão. E eu quero fechar com esse versículo. Versículo de Filipenses 4, 12, 20. Que nós lemos já e vamos repetir. Sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. De estômago cheio, vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo. E agora, toda a glória seja a Deus Pai, para todo sempre. Amém. Essa é a nossa conclusão para você que está aí, para nós que estamos aqui. E eu gostaria agora exatamente de nós podermos orar sobre isso. Orar sobre isso, né? Sobre essa questão de você estar contente, do nosso contentamento, que deve ser assim, né? Que deve ser como um segredo escondido que está dentro de nós. Ou seja, olhando e vivendo para Cristo, desfrutando das suas promessas, que tem essas 3 características que nós falamos, que são precisas, pedagógicas e personalizadas. Eu queria orar nesse momento com você que está me acompanhando também aí no Zoom, no YouTube. Queria orar, queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Pensa aí, como é que estão sendo as promessas de Deus para a sua vida? Como é que está o seu contentamento com essas promessas, né, de Deus? Como disse aquele autor, né, o Jeremias Burroughs, o contentamento é aquele estado de espírito, doce, interior, sereno, gracioso, que livremente se submete àquela disposição paternal de Deus em toda e qualquer situação. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, nos dê esse contentamento com a vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de todos nós que estamos aqui presencialmente, tantos que estão lá fora, tantos que vão ouvir essa palavra, essa mensagem ainda, talvez daqui 5, 6, uma semana, um mês, talvez até mais tempo. Cuida, ó Deus, dessas pessoas para que elas se sintam confortáveis, contentes, ó Deus, como aquele povo de 2.500 anos atrás, que estava ali atribulados no meio daquela situação, perseguidos pelos povos em volta, e a palavra do Senhor foi na direção de trazer contentamento a eles, contentamento com o Senhor, contentamento com aquilo que o Senhor estava dando a eles. Meu Pai, tem misericórdia de nós, nos ensine sobre isso. Nos dê capacidade de entendermos esse contentamento do Senhor. Entendemos as 3 questões das tuas promessas na nossa vida. Que a gente consiga entender que todas as promessas do Senhor se cumprem em Jesus Cristo. E é o que nós oramos agora, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.